Olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao canal do Professor Cristiano Marcel, o canal que vai fazer você perder o medo da matemática. No vídeo de hoje, vamos resolver as questões do primeiro exame de qualificação de 2019 para 2020, prova UERJ de matemática. Vamos lá? Sem mais delongas, a leitura da primeira questão, que é a questão número 28. Vamos lá! Mas antes da leitura, deixa eu te pedir uma coisa. Inscreva-se no canal, vai lá, aciona o sininho, faça comentários, dê o seu like, participe do nosso canal. A gente agradece de coração. Agora sim, vamos lá para a resolução. Vamos lá para a leitura. Admita que em dezembro de 2014, uma filha tinha 20 anos e seu pai 50. Em dezembro de 2024, a razão entre as idades da filha e do pai será de: letra A, 1/5, letra B, 1/2, letra C, 3/4 e letra D, finalmente, 4/3. Vamos logo para a resolução dessa questão tranquilíssima. Vem comigo. Vamos nessa? Vamos para a solução? Isso aqui é fácil demais, olha só o que ele diz. No ano de 2014, a idade do pai era 50, enquanto que a idade da filha, 20. De 2014 para 2024, se passaram 10 anos. É isso mesmo que você está achando. 50 mais 10, 60. A idade que passa, o tempo, na realidade, que passa para o pai, passa também para a filha. Se para o pai se passaram 10 anos, para a filha também. 20 mais 10, 30. Qual é a ordem que devemos seguir na razão? Ele diz a idade da filha e do pai. A idade da filha, 30. A idade do pai, 60. Basta agora simplificarmos essa fração para encontrarmos as letras A, B, C, D ou E como resposta. Simplificando isso aqui por 30, 30 dividido por 30 dá 1 e 60 dividido por 30, 2. Cristiano, questão muito fácil, mas veja bem, eu não queria que você perdesse a sua humildade na primeira questão da UERJ. Geralmente a primeira questão da UERJ é uma questão tranquila, uma questão fácil de resolver, mas nas minhas aulas presenciais já conversei com vários alunos que erraram essa questão por conta de uma falta de paciência, uma falta de humildade, uma falta de atenção. Não menospreze as questões fáceis, ok? Então vai lá, tira a print do quadro e vamos ler a próxima questão, que é a questão número 29. Questão 29. Uma gerente de loja e seu assistente viajam com frequência para São Paulo e voltam no mesmo dia. A gerente viaja a cada 24 dias e o assistente a cada 16 dias regularmente. Em um final de semana, eles viajaram juntos. Depois de X viagens da gerente e Y viagens do assistente sozinhos, eles viajaram juntos novamente. O menor valor de X mais Y é letra A, número 1, letra B, número 2, C, 3, D, 4. E vamos para a resolução dessa questão de aritmética aí, fácil de resolver. Vamos nessa. Muito bem, para melhor resolvermos essa questão, façamos os múltiplos dos valores da gerente e do seu assistente. Está dizendo lá, vou pegar na minha cola do texto aqui, dizendo o seguinte, que um viaja a cada 16 dias e o outro a cada 24 dias. Muito bem, a resolução dessa questão também é relativamente fácil. Ela diz que a gerente a cada 24 dias, enquanto o assistente a cada 16 dias. Pensemos, então hoje eles viajam juntos e ele quer saber quando isso vai acontecer novamente. Pegamos primeiramente os múltiplos de 16 com relação ao assistente. O assistente, então, fica... O primeiro múltiplo de 16 é o 0, depois 16, depois 16 mais 16, 32, 32 mais 16, 48, mais 16, 64, 80, 96 e por aí vai. Vamos agora pegar os múltiplos da gerente, né, que são as viagens que acontecem com a gerente, acontecem a cada 24 dias. Então vamos colocar do mesmo modo. 0, 24, 24 mais 24, 48, 48 mais 24 vai dar 72, 72 mais 24, 96 e assim por diante. Note que existem valores que aparecem tanto nos múltiplos de 16 como também nos múltiplos de 24. Que valores são esses? Vamos circular o 0. Esse 0 representa o primeiro dia, o dia em que eles viajaram juntos pela primeira vez. Logo em seguida vem o 48. Isso acontece novamente daqui a 48 dias. Depois, 96 dias. E por aí vai. A bem da verdade,
A interseção entre esses dois valores, entre os múltiplos de 16 e os múltiplos de 24, é o que nós chamamos de valores comuns. Quais são os valores comuns? 0, 48, 96 e por aí vai. O múltiplo comum menor possível sempre será o zero. Diferente de zero, nesse caso, é o 48. E a esse 48 nós chamamos de mínimo ou menor múltiplo comum. Cristiano, quer dizer que a resolução dessa questão na realidade é o cálculo do mínimo múltiplo comum. Justamente, olha lá, o mínimo múltiplo comum é igual a 48. X refere-se ao número de viagens em que a gerente fez sozinha. A gerente fez sozinha apenas uma viagem, enquanto que o assistente, sozinho, fez um total de 2 viagens. Então, x é igual a 1 e y é igual a 2. Repito, x é o número de viagens que a gerente fez sozinha. A gerente fez a primeira viagem junto do assistente, correspondente ao zero, fez uma viagem sozinha depois de 24 dias, depois viajou com ele depois de 48 dias. Já o assistente fez a primeira viagem junto com a gerente, depois fez uma viagem sozinha após 16 dias, outra viagem sozinha após 32 dias e uma viagem junto com ela depois de 48 dias. Daí, temos que x é igual a 1 e y é igual a 2. Como ele deseja saber o valor de x mais y, vamos ter então 1 mais 2, que é igual a 3. 1 mais 2 é igual a 3, temos a letra C. Vai lá, tirou o print do quadro e vamos para a questão 30. Essa aula vai tentar ser o mais dinâmica possível, porque eu quero resolver todas as questões nessa mesma aula, ok? Vamos lá, vamos para a próxima. Um número n inteiro e positivo que satisfaz a inequação n ao quadrado menos 17n mais 16 maior que zero é letra A, 2, letra B, 7, letra C, 16 e letra D, 17. Trata-se da resolução de uma inequação do segundo grau, ou seja, uma função quadrática que temos aqui n ao quadrado menos 17n mais 6. Primeiramente, temos que resolver, temos que achar as raízes dessa equação. Temos que achar as raízes dessa função, os zeros dessa função, através daquela famosa fórmula de Bhaskara, que não era do Bhaskara. Vamos nessa? Delta é igual a b ao quadrado, ou seja, menos 17 ao quadrado, menos 4 vezes a, vezes c. O c é igual a 16, vamos colocar logo aqui. Então, sigamos em frente. 17 vezes 17 é 289. Faça as contas com calma. 17 vezes 17 dá 289. Mas ele é negativo, Cristiano, mas está elevado ao quadrado. E todo número real elevado ao quadrado, resultado positivo. Menos 4 vezes 1 vezes 16. 4 vezes 16 dá 64. Vamos colocar aqui. Tá, então, delta 289 menos 64, isso vai dar 225. Opa, que beleza, que delícia, porque 225 tem raiz quadrada exata. É 15. Façamos então aqui, ó, n é igual a menos b, menos 17, mais ou menos a raiz de delta, que no caso é 225, sobre 2 vezes a. Beleza, beleza, beleza. O a vale 1 aqui, né? Ó, vamos colocar aqui, por que não? Menos 17, menos vai dar mais. Vamos colocar aqui do lado. 17, mais ou menos a raiz quadrada de 225. Como vimos agora, a raiz quadrada de 225 é 15, porque 15 vezes 15 dá 225, sobre 2. Vamos ter, então, dois valores para n. O primeiro, 17 mais 15 dividido por 2. Repetindo, 17 mais 15 dividido por 2 dá 32, que dividido por 2 dá 16. O próximo valor de n, 17 menos 15, que dá 2, e dividido por 2 vai dar 1. Essas são as raízes que eu vou colocar num eixo horizontal, que seria o meu eixo x aqui, ó. De boa, coloquei aqui 1 e aqui o 16. As raízes da função. Como esse a aqui é positivo, galera, ó, a parábola fica voltada para cima. Então, é assim que resolvemos uma inequação. Colocamos as raízes e fazemos um esboço do gráfico.
a parábola aqui fica voltada para cima. Deixa eu te contar um segredo. Vou pegar uma caneta aqui na minha mesa. Deixa eu te contar um segredo. Nesse pedaço aqui, sempre vai ficar com o mesmo sinal do A. Se o A é positivo, aqui fica positivo. Veja porque nesse pedaço a parábola está acima do eixo x. Os valores que fazem com que a função seja positiva estão antes do 1 e depois do 16. No meio sempre vai estar com um sinal contrário ao do A. Se o A é positivo, aqui no meio é negativo e vice-versa. Beleza? E aí o que eu tenho que fazer? Ele quer saber quais são os valores que são maiores que zero. Valores maiores que zero são valores de x que fazem com que a função, o n ao quadrado menos 17 mais 16, seja positivo. Onde ele é positivo? Aqui, nesse pedaço, e aqui nesse pedaço. Cristiano, eu vou lá agora, vou fazer isso aqui, eu vou botar uma bolinha fechada e aqui uma bolinha fechada. Não faz isso, não faz isso. Sabe por quê? Porque ele está querendo saber onde é maior que zero. Maior que zero é uma bolinha aberta, aqui e aqui. Se fosse uma bolinha fechada, seria maior ou igual. Compreende? Então, memoriza. Maior ou igual, menor ou igual, bolinha fechada. Assim, ó. Maior, deixa eu colocar aqui do lado. Maior ou igual, menor ou igual, bolinha fechada. Maior ou menor, bolinha aberta. Caraca, Cristiano, eu errar essa parada. Não pode. Você não pode se dar ao luxo de errar isso. Ok? Então, agora gravou. Não pode mais esquecer isso aqui de jeito algum. Bom, quais são os valores que servem aqui? Eu coloquei as opções, tomei a liberdade de colocar as opções da questão aqui. Letras A, B, C e D. 2. Cara, o 2 está aqui, ó. Não. O 2 aqui faz com que ele seja menor que zero, negativo, e não maior que zero. O 7. O 7 está entre 1 e 16 também, sei lá, está aqui, ó. Também não faz. O 16 está aqui. Ah, o 16. Não, mas o 16 é um intervalo aberto. Se é um intervalo aberto, ele não pertence a esse intervalo. Se aqui ele é aberto, o 16 não pertence a esse intervalo. Ele serve, digamos, apenas como um marco para dizer que dali, daquele ponto para a direita, os valores servem, mas ele mesmo não serve. Letra D é o 17. O 17 está aqui. Certinho onde fica esse intervalo. Se ele colocasse um valor anterior ao 1, também serviria, né? Mas ele não colocou. Então a resposta que você tem que dar nessa questão é a letra D, ou seja, 17. Tirou o print do quadro, uma questão de função quadrática, uma questão de inequação, tranquila de resolver. Valeu? Vamos para a próxima questão. Questão 31. O gráfico a seguir representa a função periódica definida por f de x igual a 2 vezes seno de x, onde x é um número real, x pertence aos reais. No intervalo de π sobre 2 até 5π sobre 2, A e B são os pontos do gráfico nos quais f de π sobre 2 igual a f de 5π sobre 2 são valores máximos dessa função. A área do retângulo ABCD é letra A, 6π, letra B, 5π, letra C, 4π e letra D, 3π. Vamos lá, vamos à resolução desse problema aí tranquilo, porém eu tenho que te dar uns toques aí para que você saiba resolver de boa. Vem, vamos lá. Muito bem. Essa questão é tranquila de resolver desde que você saiba alguns detalhes. Eu não vou falar de todo o ciclo trigonométrico, de toda a função trigonométrica, mas vou falar o que você necessita para resolver essa questão. Primeiramente, o seno, tanto o seno como o cosseno, eles ficam dentro de um intervalo. O seno é sempre maior ou igual a menos 1 e o seno é menor ou igual a 1. Ou seja, o seno tem o menor valor dele, o valor mínimo que ele consegue ter é menos 1 e o valor máximo que ele consegue obter é 1. O cosseno, a mesma coisa. Isso vale para a tangente? Não vale para a tangente não, só para o seno e cosseno. O cosseno, o menor valor que ele pode atingir, ou seja, o valor mínimo do cosseno é menos 1 e o valor máximo que ele consegue atingir é 1. Tá, Cristiano, mas o que isso vai me ajudar? Olha para essa função é f de x igual a seno, essa função é igual a f de x igual a 2 vezes o seno. O maior valor que esse seno pode atingir, qual é? 1. Se o maior valor que ele pode atingir é 1, como essa função aqui é 2 vezes seno, o maior valor que ele atinge aqui é 1 e o menor valor que ele atinge é menos 1. Como ele está sendo multiplicado por 2,
2 vezes o menor valor que ele pode atingir, que é menos 1, vai dar menos 2. Isso implica dizer que aqui, ó, o menor valor que ele consegue atingir é o menos 2. Espera aí, Cristiano, então você está me dizendo que se fosse só f de x igual a seno, o menor valor lá embaixo seria menos 1. Se fosse f de x igual a seno, o maior valor que ele atingiria seria o 1. Porém, essa função ela está sendo multiplicada por 2. Logo, o maior valor que ela atinge é 2 vezes 1, 2. Então, deixa eu colocar isso aqui melhor para você, tá? Ó, com relação a isso aqui, o valor mínimo que ele atinge é menos 1, o valor máximo que ele atinge é igual a 1. Se não ficou bem claro, olha para cá mais uma vez. Eu vou pegar essa expressão e vou colocar aqui, ó. Menos 1 menor ou igual a seno de x menor ou igual a 1. Ok? Vamos multiplicar tudo isso por 2, haja vista que aqui está multiplicado por 2 também. 2 vezes menos 1 dá menos 2. 2 vezes seno de x menor ou igual a 2 vezes 1, 2. O que é isso aqui, 2 vezes o seno de x? É a função f de x que foi determinada pelo enunciado do problema. Logo, nesse problema, a função está entre menos 2 e 2. Pronto. Ou seja, o menor valor que a função... Essa curva tem um nome chamado senoide. É a curva da função seno. O maior valor que ela atinge é o 2 e o menor valor que ela atinge é o menos 2, depois o 2 e o menos 2. Engraçado, né, Cristiano? Porque ela vai se repetindo, né? 2, menos 2, 2, menos 2. Ela vai se repetindo periodicamente. Se você ler o enunciado, ele vai falar que é uma função periódica. Preste atenção, não é mesmo? Bom, mas vamos lá. Ele quer a área desse retângulo. Eu já sei a altura desse retângulo. A altura dele, 2. Basta saber quanto vale daqui do π sobre 2 até o 5π sobre 2. Vamos subtrair, né? Aqui, ó. Vamos colocar aqui base. Vamos lá. DC. A base do retângulo vai do ponto D até o ponto C. Vamos nessa? 5π sobre 2 menos π sobre 2. Como são duas frações com o mesmo denominador, eu repito o denominador e faço a subtração dos seus numeradores. 5π menos π, tudo isso sobre 2. 5π menos π vai dar 4π. E 4π dividido por 2 vai dar 2π. Pô, Cristiano, então você está me dizendo que essa base que vai de D até C, tudo isso aqui vale 2π. É isso mesmo, justamente. Como ele quer a área, ora, a área é base do retângulo, no caso é base vezes altura, ou seja, a base é 2π, a altura é 2, 4π, e para enfeitar mesmo a questão, para dizer que a gente sabe matemática, eu vou colocar UA. E o que significa UA? Unidade de área. Tá aí, resolvida a questão fácil, fácil. A única coisa que você deveria saber para resolver essa questão é que o seno fica sempre entre menos 1 e 1. Tranquilão? Questão tranquila. Vamos para... Ah, sim, tira print do quadro. Legal. Vamos à leitura da questão número 32. Um valor aproximado da área do círculo pode ser obtido elevando-se ao quadrado 8 sobre 9 do seu diâmetro. Fazer esse cálculo corresponde a substituir na fórmula da área do círculo o valor de π por um número racional. Esse número é igual a... Letra A, 128 sobre 9. Letra B, 256 sobre 9. Letra C, 128 sobre 81. E letra D, 256 sobre 81. Vamos lá à resolução da questão? Muito bem, muito bem. Bom, vamos lá. Segundo a questão número 32, ele calcula a área do círculo de uma maneira diferente, né? Se temos um círculo, como esse que eu acabei de fazer aqui, grosso modo, e o raio dele vale R, a área desse círculo é calculada dessa maneira. A área pode ser representada por A de área ou S de superfície, tanto faz, tá? Eu vou colocar aqui S de superfície. A área é igual a π vezes o raio elevado ao quadrado. É dessa maneira que calculamos a área de um círculo, beleza? A área de toda a região que fica aqui nessa parte interna aqui dessa linha que é a circunferência. Legal?
essa curva fechada que é a circunferência. Só que ele define o seguinte, olha, nós podemos calcular essa área também, substituindo por um número racional, fazendo da seguinte forma. Isso é o texto que diz, tá? Ele diz que essa área, segundo ele, pode ser calculada como o quadrado de 8 nonos do seu diâmetro. Vou chamar o diâmetro de D. Então, 8 nonos, 8 sobre 9 vezes D elevado ao quadrado. Eu vou repetir a parte justamente que fala isso, ok? Um valor aproximado da área do círculo pode ser obtido elevando-se ao quadrado 8 nonos do seu diâmetro. Muito bem, então vamos lá. 8 nonos vezes D, que é o diâmetro. O diâmetro é o dobro do raio, senhores, olha só. Se eu traçar o diâmetro, é essa corda que passa pelo centro da circunferência aqui, ó. Ou seja, isso aqui é o diâmetro. É aquele que divide a circunferência em duas partes iguais, para cima e para baixo. Então aqui ficamos com R e aqui R. Logo, o diâmetro, vamos colocar aqui, é o dobro do raio. Vamos colocar D é igual a 2 vezes R. Vamos substituir ali, então? Então, vamos nessa. 8 nonos vezes 2R elevado ao quadrado. Multiplicando isso daqui, vou ter 8 vezes 2, 16, sobre 9, R, tudo isso elevado ao quadrado. 16R sobre 9, tudo isso elevado ao quadrado. Pois bem, S vai ser igual. 16 ao quadrado é 16 vezes 16, que é igual a 256. R ao quadrado, 9 ao quadrado é 9 vezes 9, 81. Logo, ele está dizendo assim, eu substituí o π por um número racional. Qual foi o número racional que ele substituiu? Vamos colocar aqui embaixo, ó. A área é dada realmente por π r ao quadrado, e a área que ele diz que pode ser calculada é 256 r ao quadrado sobre 81, aqui, ó, por quem ele substituiu o valor de π. π foi substituído, segundo ele, π é aproximadamente 256 sobre 81. E o gabarito é letra D. Vamos à resolução da próxima questão. Em uma fábrica, uma caixa com a forma de um paralelepípedo retângulo com 25 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura e 8 centímetros de altura é preenchida com pequenos cubos de 0,5 centímetros cúbicos. Isso é o volume, né, querido? Inicialmente, apenas um cubo é colocado na caixa. Em seguida, a cada minuto duplica-se o número de cubos dentro dela. Considere a tabela, e aí ele coloca x e 10 elevado a x, e aí 0,32. Quando x é igual a 0,48, 10 elevado a x é igual a 3. Quando x é igual a 0,60, 10 elevado a x é igual a 4. E quando x é igual a 0,70, 10 elevado a x é igual a 5. O valor do tempo t em minutos necessário para a caixa ser totalmente preenchida é igual a letra A, 12, letra B, 14, letra C, 16, letra D, 18. Vamos lá, vamos à resolução dessa questão. Vem comigo. Muito bem, galera. Se ele colocou essa tabela aí, algum motivo há. Algo há. Porque eu não colocaria uma tabela assim, vou botar ali só para enganar os caras, assim, como finge que não quer nada. Não, alguma coisa tem aí. Primeiramente, vamos lá. A caixa tem dimensões iguais a 25, 10 e 8. Sendo assim, o seu volume vai ser o produto 8 vezes 10 vezes 25. Já que o volume de um paralelepípedo, vamos colocar aqui, todo paralelepípedo reto-retângulo tem como volume o produto de suas dimensões, ou seja, A vezes B vezes C. Nesse caso, 8 vezes 10 vezes 25. Bom, 8 vezes 25, 8 vezes 5 dá 40, vão 4, 8 vezes 2, 16, 200. Como multiplico por 10? 2.000 centímetros cúbicos. Esse é o volume dessa caixa em forma de paralelepípedo reto-retângulo. Então, 25 vezes 10 vezes 8. Repetindo, 8 vezes 25, 200, vezes 10, 2.000 centímetros cúbicos. Cada bolinha que ele coloca naquela caixa tem 0,5 centímetros cúbicos. Isso dito por ele mesmo. Repito, cada bolinha dessa caixa tem 0,5 centímetros cúbicos. Isso foi ele que disse. A gente não sabe calcular, a gente não tem as dimensões dela. Beleza? Então vamos lá. Inicialmente, o volume ali existente é de 0,5
5 centímetros cúbicos. Porém, após 1 minuto, ele vai dobrar esse valor, ou seja, após 1 minuto vai ficar 2 vezes 0,5. Depois ele vai dobrar esse valor. Dobrar esse valor é multiplicar aqui por 2. 2 vezes 2 dá 2 elevado ao quadrado. Pô, Cristiano, por que você não botou logo 4, hein? Já vou te falar por quê. Dobrando esse valor vai ficar 2 vezes 2 elevado ao quadrado, que vai dar 2 elevado ao cubo vezes 0,5. Ou seja, eu estou multiplicando por 2 e estou colocando isso aí em função de uma potência, né? Uma função exponencial. Quando você multiplica isso daqui por 2, vai ficar 2 vezes 2, que dá 2 ao quadrado. Quando você multiplica aqui por 2, como ele está dizendo que dobra o número, né? 2 vezes 2 elevado ao quadrado dá 2 elevado ao cubo. No t é igual a 4, vamos botar só mais um aqui. Quando você multiplica isso por 2, vai ficar 2 elevado ao cubo vezes 2, que dá 2 elevado a 4 vezes 0,5. O que está mudando? Quando o tempo aqui é igual a 1, esse expoente aqui foi 1. Quando o tempo aqui foi 2, esse expoente também foi 2. Quando o tempo foi igual a 3, esse expoente aqui também foi 3. Quando o tempo foi igual a 4, aqui o expoente foi igual a 4. A única coisa que está mudando, galera, é o expoente. O expoente é que está mudando. O restante continua a mesma coisa. O 2 e o 0,5. O 2 e o 0,5. O 2 e o 0,5. Logo, a função que determina isso vai ser 2 elevado a n, ou x, ou o que você achar melhor. Vamos colocar x se você preferir. 2 elevado a x vezes 0,5. E ele quer saber quando isso vai ser igual, ou seja, ao volume, que é 2.000. Cristiano, não entendi esse papo. Por que você igualou? Ele diz que quer saber o menor tempo t para que essa caixa seja preenchida, ou seja, para que esse volume que nós equacionamos, digamos assim, né, fizemos uma lei de associação onde ficou 2 elevado a x vezes meio, tem que ser igual a 2.000. Ela seja completada. Esse meio que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. Vamos ter 2 elevado a x igual a 2.000 dividido por meio. Deixa eu te contar uma história. Dividir um número por meio é o mesmo que multiplicá-lo por 2. Logo, 2 elevado a x é igual, repito, dividir por meio é o mesmo que multiplicá-lo por 2. Vai ficar 2 elevado a x igual a 4.000. Vai lá, tira o print do quadro, que eu vou apagar para continuar a resolução dessa questão a partir daqui. Depois que fizemos toda aquela parte em que equacionamos a situação em que as bolinhas entravam dentro daquela caixa, e depois igualamos e resolvemos, encontrando 2.000 sobre meio, que vai dar 4.000, logo ficamos com 2 elevado a x igual a 4.000, vamos agora descobrir qual é o valor de x de acordo com a tabela que ele nos forneceu. É de acordo com essa tabela que nós vamos resolver essa equaçãozinha. Muito bem, 2 elevado a x é igual a 4.000. Show de bola. Eu vou colocar aqui o logaritmo de 2 elevado a x igual ao logaritmo de 4.000. Existe uma propriedade de logaritmo que diz que o expoente pula para frente. Repito, o expoente pula para frente. Alguns professores gostam de falar que é o peteleco. Você dá um peteleco, ele vai lá para frente. Na realidade, a gente fala de maneira muito comum, assim, de uma maneira muito light, muito tranquila, mas existe uma demonstração para isso, ok? Então, o expoente, a propriedade é que ele pula para frente, ok? Se você está até agora me assistindo, eu vou deixar um link lá na descrição falando de todas as propriedades, das 3 principais propriedades. Eu vou deixar lá nessa descrição um link para que você clique lá e eu vou falar das 3 principais propriedades e vou fazer alguns exemplos. Beleza? Combinado então? Legal então, vamos lá. Logo, o x vai lá para frente. X que multiplica o log de 2. No caso aqui é base 10, né? Quando não colocamos a base é 10. Como eu tenho aqui o 4.000, eu posso transformar esse 4.000 em 4 vezes 1.000. A outra propriedade que temos do produto é que o produto pode ser transformado numa soma. Logo, log x vezes o log de 2 na base 10
igual ao log de 4 mais o log de 1000, ambos na base 10. Beleza. Está aqui, base 10, e aqui, base 10. Como o 4 é 2 elevado a 2, eu vou colocar aqui 2 elevado a 2. Certo? Olha o expoente pulando lá para frente de novo. Vamos dar um espaço aqui. X vezes o log de 2 na base 10 igual, pulou lá para frente, 2 vezes o log de 2 na base 10. Mais o log de 1000 na base 10, basta você contar os zeros, né? Porque quando for o log de um número que está na base 10 é muito tranquilo, é só para assim, ó, 1, 2, 3 zeros, log de 1000 na base 10 é igual a 3. O expoente que eu coloco no 10 para chegar a 1000 é 3. 10 elevado a 3 é igual a 1000. Então vamos colocar aqui 3. Cristiano, o problema agora é que eu não sei o log de 2. Eu acho que você sabe sim. Porque quando x for igual a 0,30, 10 elevado a x é igual a 2. Vamos colocar aqui, ó, observação. Segundo a tabela, 10 elevado a 0,30 é igual a 2. Porque quando x for 0,30, 10 elevado a 0,30, o valor dele é 2. Se 10 elevado a 0,30 é igual a 2, eu posso dizer que o log de 2, qual é a base da potência? É 10. Então, log de 2 na base 10 é igual ao expoente 0,30. É isso que ele queria. Ele queria que você soubesse reconhecer que 10 elevado a 0,30 igual a 2 é o mesmo que escrever log de 2 na base 10, que é igual a 0,30. Daí substituir aqui. X vezes 0,30 mais 2 vezes 0,30 mais 3. 0,30 vezes x, vamos colocar assim, né? 0,30 vezes x. 2 vezes 0,30 dá 0,60, mais 3, 3,60. X será igual a 3,60 sobre 0,30. Como temos duas casas decimais aqui, e aqui eu posso tirar essas duas casas decimais, x vai ser igual a 360 dividido por 30. E 360 dividido por 30 é igual a 12. E essa é a nossa resposta. Essa é a resposta que você deve marcar lá nas letras A, B, C, D, E. Beleza? Vai lá, tira o print do quadro. E como prometido, quando terminarmos de resolver essas questões, vá lá na descrição, clique, onde eu vou colocar assim, ó, logaritmos. E lá você vai ver um exemplo para cada uma dessas propriedades. Ainda vou falar um pouquinho sobre logaritmo para você. Antes de resolvermos a questão número 34, eu queria que você desse uma olhada nesse cilindro. É um cilindro de papel simples. Olha essa linha verde, como ela é curva. Tá vendo a curva que ela está fazendo sobre a superfície do cilindro? É uma linha curva? É. Porém, quando eu planifico esse cilindro, quando eu faço a planificação dele, isso aqui vai acontecer. Ela, que era uma linha curva, fica uma linha reta. Beleza? Por que você está falando isso, Cristiano? Porque vamos precisar desse mesmo conceito para resolver a questão número 34. Vamos lá, então? Questão 34. A figura a seguir representa a trajetória de uma curva do ponto P sobre a superfície lateral de um cone circular reto, cujo raio da base mede 10 cm e a geratriz 60 cm. O ponto P inicia sua trajetória no ponto A, que pertence à circunferência da base e dá uma volta completa em torno do cone até retornar para o ponto A. Com a planificação da superfície lateral do cone, é possível calcular o menor comprimento da trajetória percorrida por P, que corresponde, em centímetros, a letra A, 50, letra B, 60, letra C, 18π, letra D, coisa horrível, letra V, 20π. Vamos lá, então, a solução? A última questão de hoje, a última questão desse exame de qualificação, certamente é a questão mais difícil. É a questão que teve um menor percentual de acertos. Mas difícil por quê? Você ficou ligado no que eu falei sobre o cilindro agora mesmo, que era uma linha curva, e quando eu estiquei, quando eu planifiquei, ficou uma linha reta?
Pois a mesma coisa vai acontecer aqui. Ele diz pra gente que essa geratriz é igual a 60, enquanto o raio dessa base é igual a 10. Se o raio dessa base é igual a 10, o comprimento, não o vermelho não, tá galera? O preto, ó, o comprimento dessa circunferência preta aqui é igual. Vamos colocar aqui o comprimento de uma circunferência dado por 2 vezes π vezes o raio. Ou seja, 2 vezes π vezes 10. Ele não diz pra gente que o raio vale 10? Logo, o comprimento daquela circunferência é igual a 2 vezes 10, 20 π centímetros. Quando eu faço aqui do lado a planificação, vamos escrever aqui, ó, planificação. Como fica essa figura depois de planificada? Ela fica um setor circular. Quando você coloca a tesoura aqui, ó, mete a tesoura e faz clac, 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 e você abre o cone, ele se torna um setor circular. Esse setor circular que eu vou colocar aqui para você, ó, mais ou menos. Então, tá aqui. Esse setor circular é a planificação desse cone. Fiz um esboço aqui, mais ou menos e tal. Vamos chamar esse vértice de V. Esse vértice aqui também será igual a V. Aqui está valendo 60 por ser a geratriz desse cone. Essa curva que aqui está é a curva que provém da circunferência preta, cujo comprimento nós acabamos de calcular é igual a 20π. Logo, esse comprimento aqui, ó, vamos colocar assim, é igual a 20π. Já vou colocar o 20π ali. Deixa-me só colocar esse arco mais ou menos aqui para termos uma noção. Então tá aí. Daqui até aqui está valendo 20π centímetros. Ou seja, eu transferi essa figura que era de 3 dimensões, era tridimensional, e eu planifiquei colocando apenas 2 dimensões. Eu achatei ela no meu quadro. Beleza? Lembre-se, naquele cilindro, aquela linha curva, quando você esticou, ficou reta. Essa linha curva aqui, quando você esticar, também vai ficar uma reta. Aqui, ó. Dessa maneira aqui. Pera aí, Cristiano, então você está me dizendo que essa linha vermelha... Deixa eu pegar uma caneta vermelha aqui. Deixa eu me apagar aqui. Que essa linha vermelha é a mesma que essa linha vermelha que você está traçando aqui. Ela ficou reta? Sim, ficou reta assim como aquela curva verde do cilindro lá. Do mesmo modo, igualzinho. Então, essa curva, essa circunferência, não é uma circunferência não, tá? Isso é uma elipse na realidade, mas não vamos falar na elipse, né? Essa curva vermelha, ela é chamada de elipse. Mas não vamos falar sobre isso. Mas essa curva aqui, quando foi esticada, falaremos de elipse depois. Quando essa curva foi esticada, ela virou uma reta. Então, vamos lá. Essa geratriz é 60, essa geratriz também é 60. Coloquei aqui. Qual vai ser o valor daqui até aqui? Cristiano, não sei, não faço a mínima ideia. Mas espere, eu tenho como descobrir qual é a medida desse ângulo. Tem? Sim. Deixe-me dizer uma coisa para você. A definição de um ângulo em radianos é a seguinte. Eu vou colocar aqui de boa uma definição pequenininha para você nunca mais esquecer. É a medida do arco dividido pelo raio. Logo, a medida desse arco aqui é 20π. Vamos colocar aqui 20π. Show, Cristiano. E o raio? Qual é o raio desse setor circular que veio da planificação daquele cone? 60. Podemos simplificar o 20 com o 60 e vamos encontrar aqui π sobre 3 radianos. Cristiano, peraí. Π sobre 3 radianos, tem alguma maneira de eu relacionar radianos com graus? Claro que tem. Na realidade é essa daqui, ó. Π radianos equivale a 180 graus. Então pense junto comigo, você que está aí do outro lado. Se π radianos equivale a 180 graus, 180 dividido por 3, ó, π radianos, que equivale a 180 graus. 180 dividido por 3 vai dar 60 graus. Caramba, Cristiano, então você descobriu que esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus. Pois é, com essa definição bobinha de radianos. Radianos é calculado dividindo o comprimento do arco pelo raio. Show de bola?
Beleza, então. Então, esse pedaço é igual a esse, né? Porque aqui vale 60, aqui também vale 60. Esse ângulo é de 60 graus. Lembre para mim, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 360. Não. É igual a 180. 360 é lá no quadrilátero. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Como esse ângulo aqui será igual a esse ângulo, pelo fato desse triângulo ser isósceles, esse lado ser igual a esse, façamos as contas. 60 para chegar a 180, 120. 120 dividido igualmente para os dois, ficamos com 60 graus para um lado, 60 graus para o outro. Além de ser isósceles, ele é equilátero, porque todo triângulo equilátero tem ângulos iguais a 60, 60 e 60. Pô, Cristiano, esse triângulo ficou mal desenhado. Mas a gente não sabia que ia dar um triângulo equilátero. Fizemos um rascunho. Acabou que deu um triângulo equilátero, porque os ângulos internos são 60 graus, 60 graus, 60 graus. Logo, aqui é 60 centímetros, 60 centímetros. Esse pedaço também é 60 centímetros. Esse pedaço vermelho que corresponde a essa trajetória de P, logo a resposta, 60 centímetros. Questão diferente, questão difícil. Tira o print do quadro. Uma questão bem diferente. Veja bem, a primeira questão da prova, fácil, tranquila de resolver. A última, bem diferente, bem difícil, bem, digamos assim, excêntrica, porque você raciocinar naquilo que eu te falei, em pegar uma linha curva num sólido geométrico e quando você planifica ele fica reto, realmente não é fácil. Não é. Agora é fácil. Era difícil, porque você já viu como resolver, eu tenho certeza que você vai acertar. Muito bem, ficamos por aqui. Não se esqueça que eu deixei lá na descrição um presentinho para você falando de logaritmos, não somente a definição, como alguma coisinha também, um resuminho de logaritmos para você já ir se habituando para sua provinha, porque logaritmos é algo muito presente na prova. Ficamos por aqui. Eu peço mais uma vez que você, se gostou, indique essa aula, essa resolução de questões para os seus amigos, para os seus inimigos, na sua rua, na sua igreja, para o seu time de futebol, para o seu time de handebol, para a galera da natação, para a galera da praia, para a galera que estuda com você no curso de inglês. Espalha para que possamos divulgar a matemática de maneira legal, de maneira prazerosa para esse Brasil todo. Meu nome é Cristiano Marcel e, como sempre eu digo, estamos sempre juntos. Até a próxima.